Vamos lá. Agora falaremos dos aspectos gráficos. Nós falamos, até o momento, da construção em si, né, subjetiva dessa matéria e todo o processo. Agora falaremos da questão mais prática mesmo, na hora de redigir, na hora de escrever o seu trabalho, nós vamos abordar agora. Então, nessa aula, nossa unidade 3 agora, falaremos sobre tipos de trabalho, modos de apresentação de trabalho, seguindo as normas da ABNT, a Associação Brasileira de Normas Técnicas. A ABNT, ela rege as normas, né, as normativas aí para trabalhos científicos e tantas outras questões, diversos setores, diversas áreas. Então, quais são os tipos de trabalho que você pode apresentar nessa construção científica, nessa abordagem científica? Primeiro, nós podemos citar, né, a tese que é muito difundida entre os cursos de doutorado, por exemplo, ou de mestrado. O que seria a tese? A tese é o documento que tem a função de conduzir um argumento lógico, sustentando e defendendo um ponto de vista específico e fornecendo a solução para um dado problema. É baseado em indagações originais e pesquisas próprias. Então, uma pessoa, né, vai desenvolver uma pesquisa dele mesmo. Ele é o autor da pesquisa e ele vai defender a tese acerca do ponto de vista dele sobre uma questão. Por exemplo, qual o meu ponto de vista acerca do Ministério Pastoral Feminino? Nossa, peguei um tema bem quente, né? Porque existem aqueles que defendem o Ministério Pastoral Feminino, tem aqueles que não, tem aqueles que têm a tese fundamentada na teologia contemporânea, enfim, tem aqueles que têm a sua tese fundamentada nas escrituras, nos escritos de Paulo, na cultura judaica. Então, o problema é: a mulher pode desenvolver o ministério pastoral na igreja? Aí essa é a pergunta, né? Foi tirada do problema, que é a questão da mulher poder ser pastora ou não. E aí vem a pergunta, ela pode? É bíblico? E aí? A tese desse pesquisador, ele precisa se fundamentar, se sustentar a partir de um ponto de vista. A partir de um ponto de vista, e esse ponto de vista tem que ser claro e específico. Então, por exemplo, quem defende que não, que a mulher pode assistir em qualquer ministério da igreja, exceto ministérios ordenados. E aí vai envolver o presbiterato, vai envolver o pastorado, né? E algumas igrejas, como o Presbiteriano do Brasil, até o diaconato. Mulheres não podem exercer nem o diaconato na igreja. Então, eles têm essa tese deles é fundamentada do ponto de vista dentro da cultura judaica. A cultura judaica que foi da onde foi escrito toda a Bíblia, os ensinos paulinos, né, que eles são bem claros quanto a isso. Mas há quem defende, quem sustenta que o ministério feminino ordenado pode ser exercido. E aí, eles não vão poder usar a Bíblia, porque fundamentalmente na Bíblia não tem como se sustentar essa hipótese, essa tese. As referências de ministério ordenado feminino não tem na Bíblia. Tem outros tipos de ministério, mas ordenado, pastoral, não. Pelo menos esse que é o que sustenta os que são contra. E os que são a favor vão usar, pode até usar alguns textos bíblicos, algumas citações, algumas aparências, né? Alguns textos que podem trazer uma certa referência a isso e criar sua argumentação, mas muitas vezes eles vão sustentar isso dentro da cultura não judaica, mas dentro da cultura mais contemporânea, inclusive dentro dessa ascensão da mulher, o crescimento do espaço feminino nos diversos setores da sociedade. Enfim, é discussão
para dar, né, para dar muito aí, para poder discutir muito tempo. Aí a tese, ela vai o quê? Se conduzir, ela vai ser um documento, vai ser um trabalho que o pesquisador vai desenvolver com um argumento lógico sustentado, né, por seu ponto de vista. E esse ponto de vista, obviamente, vai ter sua fundamentação teórica nos livros que já escreveram sobre o tema, na pesquisa de campo que ele já fez, pelo seu entendimento acerca daquela circunstância. Isso é a tese. Pois não, irmão Luiz, pode... Mateus 10:8, né? Ouviu. Mateus 10:8, né? Para quem defende. Diga. Eu digo que quem defende, quem é a favor, usa muito o texto de Mateus 10:11, né? Eu tenho que ler para me lembrar. É que diz, os dois se tornarão uma só carne, assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Então, se a esposa do pastor é uma pastora, a unção que está sobre um está sobre os dois, porque eles são uma única carne. Confesso para você que é a primeira vez que eu ouço essa argumentação no Ministério Ordenado Feminino, para defender o Ministério. Não é isso que você está colocando? Exatamente, estou defendendo. Porque eu também estou numa denominação que não tem, né? A Batista não tem. Entendeu? Mas sempre eu fiz uma vez uma pesquisa sobre isso, quando se fala, né, sobre a esposa do pastor, uma vez. E aí eu fiz uma pesquisa e sempre me veio ao coração essa passagem, né? Sua esposa não é uma pastora? Ela não ministra pessoas? Você entendeu? Então, eu já vi muitas pessoas defendendo através dessa passagem. Mas é só uma ilustração aqui para botar pulga atrás da orelha do povo. Sim. E que aí, eu, particularmente, como alguém que sustenta que não, eu já tenho diversas hipóteses, diversos argumentos para contrapor essa argumentação. E não vamos deixar para um outro momento. Sem problema, eu sei, eu falei para provocar mesmo. A gente ficou doidinho para entrar no tema e discuti-lo, né? Mas... fica para outro dia. Então, nós temos isso é a tese, né? Por exemplo, ele apresenta uma tese, o Luiz acabou de apresentar uma tese baseada, sustentada em um versículo, a partir do ponto de vista dele, ou do que ele teve a partir de alguém. E, por exemplo, eu estou sustentando a tese que não, a partir do ponto de vista que foi construída a partir também de pesquisas anteriormente feitas por mim. Então, a tese ela vai trabalhar dentro desse ecossistema. Ok? Deixa eu olhar. Dissertação. A dissertação vai ser uma discussão sistemática sobre... Bem, a gente... Vou abrir uma janela aqui que não era para ter aberto. Vamos lá. A dissertação é uma discussão sistemática sobre um determinado assunto, não constituindo... Agora, presta atenção, porque a tese também é uma apresentação de uma argumentação. Essas palavras podem ser um pouco diferentes para vocês da realidade, mas prega bem... Cada definição dessas palavras vai ser crucial para separar uma coisa da outra. Então, se eu tenho uma tese, que é a apresentação que de um argumento, então eu apresento um argumento. Tá? E esse argumento é lógico. E eu vou defender esse argumento com base no meu ponto de vista. É uma tese. Mas a dissertação é a discussão. Então, já não é mais um argumento apenas. É a discussão sobre um determinado assunto. Eu vou apresentar vários argumentos, eu vou apresentar várias referências, só que ele não vai ser constituído de maneira obrigatória sobre um tema original. Ele pode ser uma dissertação sobre qualquer tema, pode ser subjetivo e não precisamente ser restrito como uma tese. A tese, eu vou defender a tese sobre, como eu disse, o sacerdócio feminino, o ministério feminino, é esse. A dissertação eu posso abordar, dentre esse tema, outros temas dentro dela, para ajudar na fomentação, no acréscimo de argumentos
na minha dissertação, que é um discurso. O que você lembra de um discurso? Uma pregação. E na pregação, você, por exemplo, na homilética, que vocês já tiveram aula de homilética, tem um tema e tem 3 divisões. Cada uma dessas divisões você pode discutir sobre assuntos diferentes. Né? Então, essa seria a dissertação, que é diferente da tese. A tese seria uma pregação com um tópico só, com uma divisão só. A dissertação, você pode colocar 2 ou 3 divisões e dissertar sobre elas. Não é só restrito como a tese. Ok? Monografia. Eita glória! Monografia. Olha ela aí. Bom, a monografia, gente, ela é um trabalho. E aí, agora, olha bem. Tese, apresentação de um argumento. A dissertação é a discussão sistemática, né, de diversos argumentos, de algo mais aberto. Então, é a discussão, é o comentário, é a apresentação de diversas teses sobre alguns elementos. A monografia é um trabalho de divulgação científica, tá? É um trabalho de divulgação científica. Então, não será uma tese sua específica, uma pesquisa sua. Você pode fazer uma monografia com base em pesquisas que outros fizeram, teses que outros levantaram, que outros discutiram, e que você vai acessar essas informações, ok? Vai condensar essas informações, vai extrair informações dela, o seu entendimento sobre aquilo que você leu, sobre aquilo que você estudou, sobre toda aquela informação, e você vai construir apresentando sempre o referencial teórico, seja esse referencial, seja citações diretas no texto, ou citações de rodapé, e, enfim, você sempre vai trazer o seu argumento sendo sustentado por um argumento de alguém que já trabalhou esse tema. Então, ele é um trabalho que vai divulgar teses e divulgar outros trabalhos que pessoas já fizeram. Trata-se de um problema ou assunto específico, geralmente é escrito de acordo com um plano bem elaborado, então você precisa desenvolver aquelas etapas bem claras para desenvolver uma boa monografia e cobrindo todos os aspectos do assunto, estabelecidos a natureza dos trabalhos, a estrutura apresentada como padrão, poderá sofrer alterações dependendo do assunto tratado pelo autor. Então, eu tenho um assunto que eu vou abordar e, a partir desse assunto que eu vou abordar, com base na minha leitura, com base na minha investigação, nos trabalhos que outros já desenvolveram sobre isso, eu vou criar meu roteiro de estudo e, ao final, depois de tudo construído, fazer a apresentação dessa monografia. Ok? Esses 3 trabalhos aí, científicos. Então, monografia, geralmente, está muito voltado para o curso superior. É um trabalho mais encontrado nesse curso, por exemplo, que vocês estão fazendo aqui. O curso superior livre, mas que vocês vão estar desenvolvendo aqui uma monografia. A dissertação, ela está bem mais presente, mais clara, aí no mestrado, que é o curso que vem depois desse curso que estão fazendo aqui. Depois do nível superior, vocês vão fazer o mestrado. E a tese, ela está bem mais presente no doutorado. Então, esses 3 tipos de trabalhos têm essas características aí das suas exigências nesses níveis de ensino. Então, vocês estão no primeiro degrau aí desse nível superior. Aí depois tem o pós-doutorado, tem o PhD, que aí é nesse nível aí, e a gente, quem sabe onde a gente chega, né? Todos nós. Nós vamos falar agora sobre a montagem, né? Como você vai desenvolver aí, editar, como você vai compilar, escrever os seus trabalhos científicos. Então, nós vamos ver de início algumas definições para uma boa apresentação do material escrito, né? Do material que você vai produzir a partir do momento que você sentar para colocar no papel todas as informações escolhidas na sua pesquisa científica. Então,
qual é a questão? A folha de papel deve ser de boa qualidade, de tamanho ofício, né? Hoje usa também o A4, mas a pesquisa científica ela tem, a ABNT existe seu ofício. O texto deve ser datilografado ou digitado com espaço 2, para quem entende de informática sabe que existe um espaçamento das linhas, né? Então, o espaço 2, com algumas mudanças aí em relação ao subtítulo, enfim. O corpo do trabalho deve obedecer os limites da folha do papel, que vocês 3 em cima, 3 do lado esquerdo, 2 do lado direito e 2 no inferior, que é o distanciamento da folha, e precisa ser na posição de justificado, né? Então não pode ser aquele texto alinhado à direita ou alinhado à esquerda ou centralizado, tem que ser justificada a construção do texto. O número na folha, né, tem que ter a numeração, que vai ser contada a partir da folha de rosto. Então, essa numeração vai vir, ainda que não apareça nela, só vai aparecer a partir das folhas seguintes, nós vamos citar, mas tem que ser contada. O número deve aparecer à direita ou no centro da página, na borda superior do papel. A capa não pode ser considerada a capa não pode ser considerada como página. Então, na contagem das folhas, você não conta a página como página, a capa como página, né? Então, vamos falar um pouco sobre a capa do trabalho, a estrutura do trabalho, como seria a capa, é aquela proteção externa, que todo mundo conhece, né? O primeiro contato que você tem com o trabalho, deve conter o nome da instituição. Vamos pegar aí, vamos direto lá para vocês verem, na página 27, no material aí, da apostila, a capa, né? Então, tem o nome da instituição, o curso e a cadeira do trabalho, a 5 centímetros, né, da borda superior do papel, em letras versais, né? Então, letras garrafais. O título do trabalho deve ficar no meio da página e a 5 centímetros do título deve constar o nome do autor. A 3 centímetros da borda inferior do papel deve constar o mês e o ano de elaboração do trabalho. E nas teses de mestrado deve constar o sobrenome do autor, o título e a data da tese, impressos de baixo para cima. Então, essa aí é o modelo da capa. A folha de guarda, né? A folha guarda também é uma folha de proteção colocada após a capa e totalmente em branco, segundo norma da ABNT. Então, depois da capa, você tem uma folha em branco. A folha de rosto contém os dados essenciais para a identificação do trabalho, é uma repetição exata da capa, contém o nome completo do autor e da instituição, do curso, da cadeira, o título e a data de elaboração do trabalho. Então, é praticamente a cópia da capa. A folha de aprovação, que vai ser a folha onde nome dos examinadores, porque nesses trabalhos científicos, na hora de apresentar esse trabalho científico, você apresenta para uma banca de examinadores que vai examinar seu argumento, que vai ter lido o seu material, e vai fazer perguntas acerca daquele tema que você estudou. E aí ele vai ter, depois, colocar a nota aí. Folha de dedicatória, onde você vai dedicar, né, esse trabalho às pessoas que você quer honrar, quer agradecer, né? Você pode também trazer uma mensagem, uma reflexão, caso você não queira trazer diretamente uma homenagem. Depois nós temos o sumário e o índice, né? Então, na nossa apostila aí tem o sinopse, né? É um resumo do trabalho, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos o sumário, que deve aparecer no início do trabalho, após a folha de rosto. Se o trabalho não tiver a folha de aprovação ou dedicatória, o índice deve ser feito após o final do trabalho, e o sumário é a enumeração das principais divisões do trabalho na ordem por escrito. Depois nós temos o resumo,
né, que é a apresentação precisa e frequente do texto, coloca em destaque as partes importantes e é parte fundamental de qualquer trabalho, que é o resumo. É como se fosse um pouco daquela parte final do livro, da contracapa do livro, que você lê o resumo do que o livro está abordando. Depois nós temos o prefácio, a apresentação e a introdução. Quando escrito pelo autor, corresponde à introdução ou à apresentação. Tem o objetivo de indicar a natureza da pesquisa realizada. Quando escrito por outra pessoa, tem um objetivo mais intrínseco. No lugar do prefácio, o estudante deve usar a introdução, que tem por finalidade apresentar o problema que vai abordar. Deve conter algo sobre o que foi escrito, as contribuições de pesquisa, dando um enfoque à ideia central da pesquisa que você desenvolveu. Temos o corpo do trabalho, é a parte mais longa, né? É dividida em títulos, subtítulos. Cada título ou capítulo deve ser iniciado em uma nova folha e em letras maiúsculas. Em primeiro lugar, deve ser analisada a ideia central ou principal. A ideia central deverá ser desmembrada, mostrando argumentos favoráveis e negativos, mostrando a verdade de um e a negativa do outro, abrindo assim uma discussão. Para você entender que no nosso nível teológico, na pregação, as divisões da sua pregação e as subdivisões, né, dos tópicos que você vai abordar. A conclusão é a parte final do trabalho, aborda de maneira sintética o que foi apresentado no corpo do trabalho, e é a voz do problema, né, ela dirige a análise e a discussão, deve ser breve e preparada pelo corpo do trabalho, tem a finalidade de reafirmar a ideia principal da pesquisa, onde você, de fato, vai terminar aí as suas colocações. A lista de ilustrações, né? Então, se você for usar ilustrações no decorrer do seu trabalho, as ilustrações de um documento podem corresponder a tabelas, quadros, figuras e gráficos. Quando relevantes para a compreensão do texto, deve figurar o mais próximo possível do trecho que se refere. Quando muito numerosas, podem ser reunidas no final do documento, sob forma de anexos, referências ou apêndices, fazendo referências a ela no decorrer do trabalho. O autor deve elaborar listas de tabelas e quadros, figuras, mapas em folhas separadas inseridas após o sumário. Então, as ilustrações, você pode, por exemplo, se for poucas, né, uma ali na página, você pode colocar essa imagem próxima ao texto que está fazendo referência. Se for muitas imagens, você pode colocar como está escrito aí, ao final, né, e lá no trabalho, colocar aquele número de referência, né, e aí, para quando a pessoa lê o texto, ele saber localizar essa imagem lá no banco de imagens no final. Então, essa é a lista de ilustrações. Material de referência. Os anexos e apêndices são textos gráficos acrescentados ao trabalho com a intenção de melhorar a compreensão do estudante. Deve aparecer depois da conclusão e antes da bibliografia, abrindo nova folha, como se fosse um novo capítulo. Então, apêndice é uma discussão a mais, é um ponto de vista, a intenção de você levar a pessoa a mergulhar um pouco mais naquilo que foi abordado no decorrer do seu trabalho. As citações são usadas no sentido de apoiar a ideia do tema, né? Então, usando para mostrar, para comparar a ideia. Ela favorece os argumentos definidos pelo autor e são livres ou textuais. Eu vou explicar isso aqui para você sobre essa questão das referências. O que seria, por exemplo, uma referência livre? É quando o aluno analisa o conteúdo da obra e faz o sentido do autor, né? E refaz o sentido do autor. Então, não usa as palavras idênticas do autor. Usa apenas o assunto, a ideia que o autor colocou ali, ele então transcreve com as suas próprias palavras. E elas não precisam vir entre aspas, porém, as fontes usadas devem ser citadas. E as citações textuais são aquelas referências, a transcrição fiel do texto. Então, você coloca entre aspas, porque lá no texto está escrito igualzinho que você transcreveu.
e deve ter a fonte no próprio corpo do trabalho ou em uma nota de rodapé. Notas de rodapé, como eu disse para vocês, tem a finalidade de valorizar a pesquisa. Então, a pessoa está lendo o texto, aí tem aquela referenciazinha lá, você olha lá na nota do rodapé e você vai ter ali ou a citação, a referência teórica, ou o significado de uma palavra que você usou lá acima no texto. Então, os espaços, você sempre vai colocar ali essa nota de rodapé. Existem algumas expressões que são da língua latina e elas são usadas dentro de bibliografias. Então, quando você vê uma citação e na citação está escrito Apud Ribeiro, então é como se o autor quisesse falar assim, de acordo com Patrick Ribeiro, tal, 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 tal. Idem é quando tem o mesmo sentido. Então, Apud Patrick Ribeiro, eu falo algo, uma afirmação, e aí coloca idem Caroline Rodrigues. Então, Caroline Rodrigues, ela falou a mesma coisa que o Patrick Ribeiro também citou. Então, idem é o mesmo. Idem, aí mesmo, só que no mesmo lugar. Então, seria na mesma frase, no mesmo trabalho, no mesmo referencial teórico. Coce ou cite no lugar citado. E SIC, a transcrição exata, como nós vimos ali no referencial teórico, das notas de rodapé ou das citações, que as citações textuais. Certo? Como eu disse, na prática, na hora que estiver fazendo, escrevendo, nós vamos compreender de uma maneira bem mais clara cada uma dessas questões. Aí, ao final, nós temos as referências bibliográficas, que é a numeração final dos autores e as obras que você pesquisou na elaboração do trabalho. Deve ser feita em ordem alfabética e a forma de escrever precisa seguir esse padrão aí. Então, CW, Brown CW, método científico em pesquisa. Geralmente, o C é o nome da pessoa, o W já é o sobrenome, o segundo, né? E o Brown também é o sobrenome. Então, essa referência, Descartes, R. R pode ser Ricardo Descartes ou Ronildo Descartes, e aí só coloca a primeira letra do nome e o sobrenome vem na frente. Aí tem a separação de vírgula e tem o título do trabalho, a cidade onde foi lançado o trabalho, também pode apresentar a editora e o ano que foi feito. E aí nós temos a página final, que pode ser colocada em branco. Bom,